Olá, guerreiros sejam bem-vindos ao meu canal de teorias. A teoria de hoje é: e se Broly fosse enviado à Terra em vez do planeta Vampa? Parte 3. Enquanto comiam, Kakaroto se dirige a vovô Gohan. Ei velho, pegamos aquela sua esfera para iniciar nossa busca das outras esferas. Você quer que procuremos aquela e lhe devolva? Ah não. Como eu já disse, eu achei ela um bom tempo atrás. Como eu não sabia para que serviam, apenas deixei ela lá jogada. Achei que ela fosse mágica ou algo assim. Mas todas as minhas tentativas de interação não deram em nada. Então apenas a deixei lá. Entendi. Caso você queira ela de volta basta nos pedir. Rapidinho eu e o Broly poderíamos fazer isso. Não. Tudo bem, mas agradeço. Então a noite termina. Bulma demonstrava atração por Broly. Afinal ele era jovem igual a ela e era bem forte. Mesmo depois do ataque que ele teve, Bulma não perdeu seu interesse nele. E sempre dava em cima dele. Mas Broly não correspondia direito. Afinal o lance dele era lutar e ficar forte, embora ele achasse atraente devido à sua personalidade forte. O jantar termina, Bulma volta para sua casa, enquanto o resto volta para a casa do Kami e continua o seu treinamento. Dias se passam. Mestre Kami junto de Gohan haviam contado aos meninos sobre a Torre Keren. Eles sabiam que não havia mais nada a ensinar a eles, a não ser os ajudar a melhorar essas técnicas atuais. Então ele os disse que seria uma boa ideia ir até a Torre Keren e beber da água dos deuses. Kakaroto e Broly ficam super animados e junto de Kuririn eles vão até a Torre Keren. Ao chegar eles dão de cara com uma confusão. Alguns homens estão ameaçando moradores locais a entregar uma esfera que eles haviam achado. Os meninos derrotam esses homens. Então um homem e seu filho agradecem. Eles não sabiam o que era aquele objeto, mas pela forma que os homens a queriam, parece ser valioso. Nisso os meninos descobrem que era uma esfera do dragão, e conta para o homem a história por trás dela. O homem retribui contando mais sobre a Torre Keren e lhes dando aquela esfera. Afinal, eles não precisavam de jeito nenhum daquela esfera. Nisso eles começam a escalar. Broly rapidamente sobe, e depois de alguns segundos passa por Keren e bebe a água dos deuses. Então Keren revela que era só água normal, e que o tal treinamento era justamente a escalada até lá e tentar pegar o frasco, mas devido ao poder elevado de Broly, isso não surtiu tanto efeito nele. Keren pediu para que o mesmo não revelasse a verdade para os outros. E o mesmo aceitou. Depois de uns minutos, Kakaroto chega. E mais alguns minutos depois ele passa pelo Keren e bebe a água dos deuses, fazendo a mesma descoberta que Broly e prometendo não revelar nada ao Kuririn. Horas depois Kuririn consegue finalmente subir, e depois de mais algumas horas, com Kakaroto e Broly treinando por conta própria, Kuririn finalmente chega até a água dos deuses, e finalmente descobre toda a verdade. Kuririn foi o que mais teve uma quantidade de aumento em seu poder. Kakaroto teve um leve aumento e Broly quase não teve aumento. Então a partir daí eles voltam para o Mestre Kami e eles continuam se aprimorando. Mais dias se passam. Bulma estava cada vez mais apaixonada por Broly, e ela o visitava com frequência na casa do Kami, o que faz com que ambos desenvolvam um tipo de laço entre eles. Um dia, alguns homens aparecem na casa do Kami, perguntando se eles viram uma tal esfera amarela. Broly e Kakaroto dizem que sim e os mostra. Os homens a pedem, e é aí que eles notam um semblante na roupa dos homens. O mesmo símbolo vermelho que eles viram quando foram na Torre Keren. Imediatamente eles perceberam que aqueles homens iria fazer o mesmo que quase fez com aquele homem e sua filha. Então rapidamente os homens foram derrotados, e mandados embora. Mas não demora muito para um exército aparecer lá atirando a esmo. Isso era a prova que Broly precisava. Em meio a essa situação, ele consegue se controlar para não perder o controle. Mas por ser tantas pessoas, Broly não aguenta e lança uma rajada enorme de energia de sua boca, destroçando o que restava do exército. Broly quase perdeu o controle, mas devido à situação ficar calma rapidamente, ele consegue se manter calmo. Mas ainda não havia acabado. Horas depois alguns veículos chegam. Os membros mais fortes da Red Ribbon haviam chegado, General Blue, General Red, e vários outros líderes dessa organização, junto de um matador de aluguel, tal Pai Pai. Mas não adianta. Todos são facilmente derrotados e mortos. Percebendo que eles não iriam parar, Kuririn se junta a eles e eles vão atrás da base Red Ribbon. Eles roubam todas as esferas que eles possuíam, e matam 100% da base Red Ribbon que havia à vista deles. Assim eles voltam para a casa do Kami e começam a se preparar para o próximo torneio de artes marciais que era daqui a 3 anos. Novamente eles começam a focar no treino, e assim 3 anos se passam. Kakaroto, Kuririn e Broly aprenderam rapidamente o Kamehameha e aprimorou essa técnica. Broly focou ainda mais em controlar sua raiva e tem um controle bom sobre ela agora. O relacionamento entre ele e Bulma se fortalecerão ainda mais, tendo a essa altura um tipo de romance entre eles. Kami e Gohan não sabiam mais o que os ensinar,
Então os mandaram explorar o mundo e treinar por lá. E assim eles foram. Eles passaram alguns dias na casa do Kami aprendendo e aprimorando técnicas, e 3 anos fora, cada um dos 3 em 3 partes diferentes da Terra. Depois de terminar o treinamento que durou 3 anos, eles vão para a cidade, e se reencontram com todos os seus amigos e mestres e se inscrevem no torneio. Eles fazem todo o processo e vai para as preliminares, na qual todos os 3 conseguem. E o torneio principal acontece. Todos os 3 novamente derrotam seus adversários junto de Tenchi Hanikaus, mas aqui os 3 estão bem mais fortes que o original. Tenchi Hanikaus não tiveram chances contra eles, e eles foram facilmente derrotados, sendo, obviamente, Broly o vencedor. Aqui acontece a mesma coisa do original, a conversa do Mestre Tsuru e o Mestre Kami ao final do torneio. Mestre Kami dá uns conselhos ao Tenshinhan, o que o faz repensar sobre se o que o atual mestre estava fazendo e ensinando era realmente o certo. Novamente eles vão comemorar a vitória em um restaurante. Kakaroto esqueceu seu bastão no torneio e Kuririn foi lá buscar. Lá ele encontra um monstro verde, na qual o derrota facilmente e o mesmo foge. Ele pega o bastão e volta para o restaurante contar o que havia acontecido. E aqui encerramos esse capítulo. Curtam e inscrevam-se para nos apoiar. Se possível, dê sugestões de teorias e de coisas que vocês querem ver acontecendo no próximo capítulo. Adeus.